Onde posso comprar um coração para minha mãe? Nicolau Ferreira levantou o olhar do seu notebook. Uma menina de não mais de 6 anos o encarava com olhos sérios. Vestia um pequeno vestido rosa que já havia visto dias melhores. Em suas mãozinhas amassadas, segurava algumas notas e moedas. Como é? Perguntou ele, achando que tinha escutado errado. Minha mãe precisa de um coração novo. O dela já não funciona direito. O senhor sabe onde eles vendem? Nicolau olhou ao redor do saguão do Hospital das Clínicas de São Paulo. Várias pessoas esperavam nas cadeiras de plástico azul. Ninguém parecia prestar atenção na cena. A menina continuou ali parada, esperando uma resposta. Minha filha, corações não se compram assim como você compra doces na padaria, disse ele, tentando usar um tom suave. Os médicos é que cuidam disso. Mas os médicos dizem que não tem corações disponíveis. E minha mãe está ficando muito pálida, como quando acaba a pilha da minha boneca. A comparação o atingiu no peito. Nicolau fechou seu notebook devagar. Tinha vindo ao hospital só para buscar uns documentos administrativos do seu projeto de financiamento de cirurgias cardíacas, mais uma rotina de trabalho. Mas essa menina acabara de tornar tudo real. Como você se chama? Perguntou ele. Valentina. E o senhor? Nicolau. Onde está sua mãe agora? Lá em cima, dormindo muito. As enfermeiras dizem que ela está muito cansada, mas eu acho que ela está triste porque não encontra seu coração novo. Valentina se aproximou mais e pôs uma mãozinha no joelho dele. O senhor parece importante. Tem terno e um computador caro. Com certeza sabe onde vendem corações de verdade. Não, filha, não é tão fácil. Por favor, eu tenho dinheiro. Olha. Abriu o punho e mostrou as notas amassadas. São R$ 400. Minha avó me deu para emergências. E isto é uma emergência, né? Nicolau sentiu algo estranho no estômago. A menina o olhava com uma confiança que ele não merecia, como se fosse capaz de resolver o impossível. Valentina, e seu pai? Onde está? A menina deu de ombros. Não tenho pai. Só tenho minha mãe e minha avó. Mas minha avó ficou em Campinas cuidando do meu tio doente. Por isso estou sozinha aqui. Sozinha? Quem está cuidando de você? Eu sozinha? Já sei usar o metrô e comprar comida. Não sou bebê. Nicolau ficou sem palavras. Uma menina de 6 anos se movendo sozinha pela cidade, tentando salvar a mãe com R$ 400. Havia algo terrivelmente errado nessa imagem. Olha, Sr. Nicolau, vai me ajudar ou não? Porque se o senhor não sabe, tenho que procurar outra pessoa. Espera, não vai embora ainda. Mas Valentina já havia guardado o dinheiro numa sacolinha de plástico. Caminhava em direção aos elevadores. Nicolau a seguiu sem pensar muito. Algo na determinação daquela menina o havia fisgado. Subiram em silêncio até o 5º andar. Valentina caminhava pelos corredores como se fosse sua casa. Cumprimentava algumas enfermeiras que já a conheciam. Pararam em frente à UTI adulta. Ali está minha mãe, apontou através do vidro. A da cama 3, está vendo? Nicolau olhou para dentro e seu mundo balançou. Reconheceu aquele rosto imediatamente. Mesmo mais magro e conectado a vários tubos. Lúcia Santos. A mesma Lúcia que havia trabalhado na sua empresa anos atrás. A mesma que desaparecera sem explicações de um dia para o outro. Sua mãe se chama Lúcia? Perguntou com a voz embargada. Sim. O senhor a conhece? Nicolau não conseguiu responder. Seus olhos se moviam entre o rosto de Lúcia naquela cama de hospital e os traços de Valentina, o formato do nariz, os olhos escuros, a maneira como franzia a testa quando se concentrava. Senhor, está bem? Ficou pálido. Sim, estou bem, mentiu. Olha, Valentina, quantos anos você tem exatamente? 6. Vou fazer 7 em outubro. Nicolau fez cálculos rápidos na cabeça. 7 anos desde que Lúcia deixara a empresa. 6 anos de idade de Valentina. As contas batavam de uma maneira que o apavorava. Sua mãe nunca falou do seu pai? Às vezes ela diz que era um homem muito ocupado, que tinha coisas mais importantes para fazer do que cuidar da gente. As palavras de Valentina se cravaram como facas. Nicolau se apoiou na parede, tentando processar o que estava acontecendo. Senhor Nicolau,
Vai me ajudar mesmo com o coração da minha mãe? Ele olhou para ela. Essa menina que talvez fosse sua filha. Essa mulher que talvez tivesse tentado contatá-lo anos atrás. Toda uma vida que talvez tivesse ignorado completamente. Sim, disse finalmente, vou te ajudar. E pela primeira vez em muito tempo, Nicolau Ferreira não fazia ideia do que acabara de prometer. Nicolau não dormiu naquela noite. Ficou no escritório até às 3 da manhã. Revirava arquivos antigos no computador, procurando qualquer rastro de Lúcia Santos nos registros da empresa. Ali estava, contratada como secretária temporária em março de 2018, demitida em julho do mesmo ano. 4 meses. O arquivo dizia pedido de demissão. Mas Nicolau lembrava das coisas de maneira diferente. Letícia, sua secretária efetiva, havia dito que Lúcia simplesmente não voltara depois do fim de semana. Que era irresponsável e melhor assim. Nicolau estava tão ocupado com a expansão da empresa que mal fez perguntas. Agora, olhando a foto do arquivo pessoal, tudo voltava. Lúcia tinha 22 anos então. Era inteligente, eficiente. Havia algo nela que o atraíra desde o primeiro dia. Trabalharam juntos em vários projetos noturnos. Uma coisa levou à outra. Lembrava vividamente daquela última semana de julho. Lúcia havia agido estranho, nervosa, tentara falar com ele várias vezes. Mas sempre havia algo mais urgente para resolver. Depois conversamos, tinha dito. Depois nunca chegara. O telefone do escritório tocou, tirando-o das lembranças. Alô? Senhor Ferreira? Sou Valentina. Lembra de mim? Nicolau se endireitou na cadeira. Eram 8 da manhã. Valentina, como conseguiu meu número? Pedi para a enfermeira Patrícia. Ela conhece muita gente importante do hospital. Disse que o senhor ia me ajudar com o coração da minha mãe. Onde você está agora? Na lanchonete do hospital, já tomei café. Comprei um suco e um pão de açúcar com o dinheiro que sobrou de ontem. Dormiu no hospital? Sim, na sala de espera do 5º andar. As enfermeiras me trouxeram um cobertor. Já tinha feito isso antes. O estômago de Nicolau se revirou. Uma menina de 6 anos dormindo em cadeiras de hospital porque não tinha para onde ir. Valentina, já viu sua mãe hoje de manhã? Sim, ainda está dormindo. Mas a doutora Camila disse que ontem à noite ela abriu os olhos um pouquinho. Isso é bom, né? Sim, é muito bom. Escuta, vou para aí agora. De verdade, já encontrou o coração novo? Ainda não, mas vou conversar com os médicos para ver o que podemos fazer. Nicolau desligou e discou outro número. Doutor Mendoza, sou Nicolau Ferreira. Preciso que me faça um favor pessoal muito discreto. Meia hora depois, Nicolau estava no hospital. Trazia uma sacola de café da manhã para Valentina e um agendamento com a doutora Camila Rios, cardiologista responsável pelo caso de Lúcia. A condição da senhora Santos é crítica, explicou a médica em seu consultório. Cardiomiopatia dilatada em estágio terminal. Precisa de um transplante urgente. Está na lista de espera. Seu tipo sanguíneo é comum, mas seu estado imunológico é complicado. Quão urgente? Perguntou Nicolau. Semanas, talvez um mês, se tivermos sorte. E se não aparecer um coração compatível? A doutora não respondeu, não precisava. O senhor conhecia a paciente? Perguntou a doutora Rios. Seu interesse parece muito pessoal. Trabalhou para mim há anos, me sinto responsável. Responsável por quê? Nicolau não sabia como responder sem parecer um completo idiota. Doutor, tem mais alguma coisa? A menina Valentina não tem familiares próximos disponíveis. Se algo acontecer com a mãe... Entendo. O senhor estaria disposto a se responsabilizar pelos gastos médicos, por tudo o que for necessário. Depois da conversa, Nicolau encontrou Valentina no quarto de Lúcia. A menina havia conseguido uma cadeira e estava sentada ao lado da cama. Lia um livro de histórias em voz alta. E então o príncipe disse para a princesa que tudo ia ficar bem, porque ele ia encontrar um jeito de salvá-la. Lia Valentina com voz séria. Nicolau ficou parado na porta, observando. Lúcia parecia frágil, conectada a vários monitores, mas havia algo em seu rosto que lhe era familiar. A mesma determinação que via em Valentina. Mamãe, o senhor Nicolau veio te visitar, disse Valentina sem se virar.
É ele que vai conseguir seu coração novo. Oi, Lúcia, sussurrou Nicolau se aproximando da cama. Não houve resposta, mas por um momento pareceu que suas pálpebras se moveram ligeiramente. Sabe o que é estranho? Disse Valentina de repente. Quando falei o nome do senhor para minha mãe ontem, antes dela dormir de novo, ela chorou. Mas não de tristeza. Era diferente. Nicolau sentiu o ar escapar dos pulmões. Ela me conhece? Acho que sim. E acho que o senhor também a conhecia desde antes, né? A menina o olhava com aqueles olhos inteligentes demais para sua idade. Nicolau se sentou na outra cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Sim, eu a conhecia. Era minha namorada. Algo assim. E por isso ela foi embora? Não sei, Valentina. É isso que quero descobrir. Valentina assentiu como se essa resposta fosse suficiente por enquanto. Senhor Nicolau, o senhor tem filhos? A pergunta o atingiu como um soco. Não, respondeu. Pelo menos não que eu saiba. Que triste. Pais são importantes, mesmo quando não estão o tempo todo. Nicolau a encarou fixamente. Tudo naquela menina lhe parecia familiar, agora que sabia o que procurar. A forma como mordia o lábio quando pensava, a covinha na bochecha esquerda quando sorria. Sua própria mãe tinha a mesma covinha. Valentina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Quando é seu aniversário exatamente? 15 de outubro de 2018. Nicolau fez os cálculos de novo. Lúcia deixara a empresa em julho de 2018. Se estivesse grávida, então... Senhor Nicolau, está estranho de novo. Estou bem. Só preciso fazer umas ligações. Naquela tarde, Nicolau tinha um compromisso com o Dr. Mendoza para um teste de DNA. Não sabia se queria conhecer o resultado, mas precisava saber. Pela primeira vez na vida, tinha medo do que o futuro ia mostrar. Os resultados são definitivos. Nicolau, ela é sua filha. O Dr. Mendoza entregou os papéis com expressão séria. Nicolau os pegou com mãos trêmulas. Embora já soubesse o que iam dizer, passara 3 dias observando cada gesto de Valentina, cada expressão, cada trejeito que lhe lembrava de si mesmo. 99,9% de probabilidade de paternidade, leu em voz alta. O que vai fazer agora? Nicolau dobrou os papéis e os guardou no bolso do paletó. Não sei. Fora a resposta mais honesta que dera em semanas. Não sabia como enfrentar Lúcia. Não sabia como dizer a Valentina que era seu pai. Não sabia se tinha direito de reclamar uma paternidade que ignorara por 6 anos. Quando chegou ao hospital naquela tarde, encontrou Valentina no corredor. Caminhava de um lado para o outro com uma folha de papel nas mãos. O que está fazendo, filha? Estou escrevendo uma carta para Deus ou para o hospital. Não tenho certeza para quem mandar. Uma carta? Valentina mostrou a folha com letra irregular de criança. Havia escrito: Querido Deus ou Senhor diretor do hospital, minha mãe precisa de um coração novo muito rápido. Os médicos dizem que o dela já não serve e que ela pode morrer. Eu não quero ficar sozinha. Tenho R$ 400 guardados e posso trabalhar limpando ou o que for. Por favor, me ajudem a salvar minha mãe. Atenciosamente, Valentina Santos, 6 anos. Nicolau sentiu algo se partir por dentro ao ler essas linhas. Valentina, vem cá. Sentaram nas cadeiras de plástico azul do corredor. Nicolau não sabia por onde começar. A doutora Camila te explicou bem o que acontece com sua mãe? Sim. O coração dela está muito cansado e precisa de um novo. Como quando minha bicicleta quebrou e precisamos trocar os pneus. Algo assim. Mas conseguir um coração novo é mais complicado que conseguir pneus novos. Por quê? Porque os corações vêm de pessoas que já não precisam mais deles. E isso não acontece muito seguido. Valentina pensou por um momento. Como quando alguém morre. Exato. E essa pessoa tem que ser compatível com sua mãe. Como se fosse do tamanho certo. E se não aparecer nenhum? Nicolau não conseguiu responder. Em vez disso, pôs um braço ao redor dos ombros de Valentina. Vamos encontrar uma solução, te prometo. Como pode ter tanta certeza? Porque agora sei algo que não sabia antes. O quê? Nicolau respirou fundo. Era agora ou nunca.
Sei que sua mãe e eu nos conhecíamos muito bem há anos, e sei que eu também tenho uma razão muito importante para ajudar vocês. Valentina o olhou com curiosidade. Qual razão? Ainda não posso te contar, mas logo você vai entender. Naquela noite, Nicolau ficou no hospital até muito tarde, esperando que Lúcia acordasse. Os médicos disseram que havia momentos em que estava semiconsciente, embora não pudesse falar por causa do tubo na garganta. Às 11 da noite, as pálpebras de Lúcia se moveram. Abriu os olhos devagar e olhou ao redor desorientada. Quando encontrou o olhar de Nicolau, seus olhos se encheram de lágrimas. Nicolau se aproximou da cama. Oi, Lúcia. Ela tentou falar, mas o respirador não permitia. Em vez disso, moveu a mão ligeiramente. Nicolau a segurou entre as suas. Valentina está bem, está dormindo na sala de espera. É uma menina muito corajosa. Lúcia apertou sua mão. Sei que quer me dizer algo, continuou Nicolau. E acho que sei o que é. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Ela é minha filha, não é? Uma lágrima desceu pela bochecha de Lúcia. Assentiu quase imperceptivelmente. Por que nunca me contou? Lúcia fechou os olhos, exausta pelo esforço. Mas antes de voltar a dormir, apontou fracamente para a mesinha de cabeceira. Ali havia uma bolsinha com os pertences que trouxera ao hospital. Nicolau revistou a bolsa. Encontrou uma carteira velha, algumas fotos de Valentina e um envelope amarelado com seu nome escrito na letra de Lúcia. Estava lacrado, mas claramente fora aberto e fechado várias vezes. Dentro havia uma carta datada de 20 de julho de 2018. Nicolau, tentei conversar com você várias vezes esta semana, mas você sempre está ocupado. Sua secretária me diz para não te incomodar com assuntos pessoais, mas isto é importante. Estou grávida. É seu. Sei que não planejamos isso, mas aconteceu. Não estou pedindo para você casar comigo nem nada assim. Só achei que tinha direito de saber. Se quiser fazer parte da vida deste bebê, me procure. Se não, vou entender. Mas precisava te contar. Lúcia. Nicolau leu a carta 3 vezes. Lembrou daquela semana perfeitamente. Estava fechando um negócio importante. Letícia havia dito que Lúcia estava sendo muito insistente, que ele tinha coisas mais importantes para fazer. Letícia, sua secretária, interceptara isto, evitara que ele soubesse da própria filha. Nicolau sentiu uma raiva que nunca experimentara, mas também uma tristeza profunda. Perdera 6 anos da vida de Valentina. 6 anos em que Lúcia criara sozinha a filha, provavelmente o odiando por ignorá-las. Olhou para a cama onde Lúcia descansava. Sua respiração era irregular, trabalhosa. O monitor cardíaco mostrava um ritmo errático. Vou te salvar, sussurrou. As duas. Te juro. Saiu do quarto com uma determinação que não sentia há anos. Tinha ligações para fazer, favores para cobrar e uma secretária com quem acertar as contas. Pela primeira vez na vida, Nicolau Ferreira ia lutar por algo mais importante que dinheiro. Ia lutar por sua família. Onde está Letícia? Nicolau irrompeu no escritório às 7 da manhã. Olhos vermelhos de não ter dormido. A carta de Lúcia amassada no punho. Bom dia, senhor Ferreira. Letícia levantou o olhar do computador com um sorriso profissional. Chegou cedo hoje. Preciso conversar com você, agora. Claro. Quer um café? Parece cansado. Nicolau fechou a porta de vidro do escritório e pôs a carta sobre a mesa. Reconhece isto? Letícia se aproximou e olhou o papel. Sua expressão mudou imediatamente. Não sei do que está falando. Lúcia Santos, julho de 2018. Uma carta que nunca chegou às minhas mãos. Senhor Ferreira, eu não... Não me minta! Gritou Nicolau batendo na mesa. Aquela mulher está morrendo num hospital. Minha filha vive sozinha tentando salvar a mãe com R$ 400. Tem ideia do que causou? Letícia ficou calada por um momento longo. Quando finalmente falou, sua voz perdeu toda a doçura profissional. Sua filha? Agora resulta que é sua filha. Você sabia que ela estava grávida? Claro que sabia. Dava para notar. Vinha aqui toda manhã enjoada, pedindo para falar com o senhor sobre um assunto pessoal urgente.
E por que não me disse? Letícia se endireitou na cadeira desafiadora. Porque o senhor tinha coisas mais importantes para fazer. Estava fechando o negócio com os japoneses. Não ia deixar uma secretária temporária distraí-lo com seus problemas. Os problemas dela? Era meu filho. E o que ia mudar isso? Ia largar tudo para brincar de casinha com uma funcionária? Por favor, Sr. Ferreira, nós dois sabemos que tipo de homem o senhor é. Nicolau sentiu como se tivesse levado um tapa. Que tipo de homem você acha que eu sou? O tipo que se deita com suas funcionárias e depois as esquece. O tipo que põe o trabalho acima de tudo. O tipo que... Chega! Não, não vou parar. Trabalhei para o senhor 10 anos. Vi você com outras mulheres. Secretárias, clientes, sócias. Todas passageiras. Por que Lúcia seria diferente? Porque era diferente. Sério? Então por que não a procurou quando ela parou de vir? Por que não perguntou por ela? Nicolau não tinha resposta. Letícia estava certa em parte. Ele não procurara Lúcia quando desapareceu. Aceitara a explicação de que era irresponsável e seguira com sua vida. Fiz um favor para o senhor, continuou Letícia. Poupei anos de problemas, pensão alimentícia, responsabilidades. Uma mulher que ia estar incomodando constantemente por dinheiro. Um favor? Você me roubou a chance de conhecer minha filha. Sua filha está melhor sem o senhor, igual estava Lúcia. Como pode dizer isso? Lúcia está morrendo, Valentina está sozinha, e você aqui brincando de heroína quando já é tarde demais. Nicolau se aproximou da mesa, onde Letícia continuava sentada. Sabe o que é mais patético nisso tudo? Que fez por ciúme. Ciúme do quê? Ciúme de que eu ia ter com Lúcia algo que você nunca ia ter. O rosto de Letícia ficou vermelho. O senhor não sabe do que está falando. Claro que sei. 10 anos esperando que eu te notasse como algo mais que uma secretária eficiente. 10 anos aguentando meus destemperos, meus maus humores, minhas aventuras com outras mulheres, esperando sua vez. Isso não é verdade. Quando Lúcia chegou, você viu que era diferente, viu que havia química real, e não aguentou. Letícia se levantou da cadeira bruscamente. Está bem, sim, eu tinha ciúmes. E daí? Eu estava aqui todos os dias trabalhando para o senhor, cuidando das suas coisas, organizando sua vida, e aquela mulher chegou 4 meses e já estava na sua cama. Isso não te dava direito de... Não me dava direito do quê? De protegê-lo de cometer uma burrada? Porque era exatamente isso que ia acontecer. O senhor ia se casar com ela por obrigação. Ia ser infeliz. E depois ia me culpar por não ter te salvado. Essa não era sua decisão. Bem, já está feito. E olha onde estão agora. Ela morrendo, a menina sozinha, e o senhor sentindo culpa por algo que aconteceu há anos. Nicolau pegou o telefone da mesa. Para quem está ligando? Para a segurança, para te acompanharem a pegar suas coisas. Está me demitindo? Estou te mandando embora agora mesmo. Letícia ficou parada alguns segundos, processando o que acabara de acontecer. Está cometendo um erro, Sr. Ferreira. Sem mim, esta empresa vai desmoronar. Isso a gente vê. Há 10 anos que trabalho aqui. O erro foi meu, 10 anos atrás, quando não percebi que tipo de pessoa você era realmente. 20 minutos depois, Letícia saía do prédio com uma caixa de papelão cheia de pertences pessoais. Nicolau a viu da janela do escritório. Sentia uma mistura de satisfação e vazio. Seu telefone tocou. Era o hospital. Senhor Ferreira, é a doutora Rios. Precisa vir imediatamente. O estado de Lúcia se complicou. Nicolau desligou e correu para o elevador. No caminho, ligou para seu advogado. Roberto, preciso que pesquise tudo sobre cirurgias cardíacas experimentais. E quero uma lista dos melhores cardiologistas do país. Não importa quanto custe. Para quando? Para ontem. Enquanto o táxi avançava pelo trânsito da cidade, Nicolau pensou em Valentina, esperando no hospital. Provavelmente escrevendo outra carta para Deus. Pensou em Lúcia lutando pela vida, achando que ele a abandonara de propósito. Já não podia mudar o passado, mas ainda tinha tempo de mudar o futuro, se não fosse tarde demais. A pressão dela está caindo muito. Precisamos entubá-la de novo. Nicolau chegou correndo ao 5º andar. Encontrou um grupo de médicos ao redor da cama de Lúcia.
Valentina estava parada no canto do quarto, olhos arregalados, vendo como conectavam mais fios na mãe. O que está acontecendo? Perguntou Nicolau à doutora Rios. O coração dela está falhando mais rápido do que esperávamos. Tivemos que colocá-la na lista de emergência para transplante, mas as chances de conseguir um coração compatível nas próximas horas são muito pequenas. Nicolau olhou para Valentina, que se aproximara sorrateiramente para escutar a conversa. Que outras opções há? Tem uma cirurgia experimental que estão testando em São Paulo. Um dispositivo de assistência ventricular que poderia mantê-la viva enquanto esperamos o transplante. Experimental? Sim, os riscos são altos, mas sem ela... A médica não terminou a frase. Não precisava. Quanto tempo temos para decidir? Horas. Talvez menos. Nicolau se agachou até ficar na altura de Valentina. Minha filha, entendeu o que a doutora disse? Que minha mãe está morrendo mais rápido. Sim, mas também disse que tem uma operação que pode ajudar. Como consertar o coração dela? Algo assim, mas é perigosa. Valentina pensou por um momento. Mais perigosa que morrer. A pergunta atingiu Nicolau no peito. Uma menina de 6 anos entendia a situação melhor que muitos adultos. Não, filha, não é mais perigosa que isso. Então tem que fazer. Preciso conversar com sua mãe primeiro. Ela pode acordar? A doutora diz que talvez sim, por alguns minutos. Meia hora depois, Lúcia abriu os olhos. Estava muito pálida, mas consciente. Os médicos retiraram temporariamente o respirador para permitir que falasse, embora sua voz fosse apenas um sussurro. Oi, disse para Nicolau. Oi, como se sente? Como se tivesse sido atropelada por um ônibus. Apesar de tudo, Nicolau sorriu. Essa era a Lúcia que lembrava, sarcástica mesmo nos piores momentos. Lúcia, precisamos conversar. Eu sei. Valentina me contou que você já sabe a verdade. Por que não insistiu? Por que não veio me procurar? Tentei. Sua secretária me disse que você estava muito ocupado para problemas de funcionárias, que se eu quisesse dinheiro, tinha que arranjar um advogado. Eu nunca disse isso. Eu sei. Mas naquela época pensei que sim. Lúcia, me perdoa. Se soubesse o que teria feito, teria se casado comigo por obrigação? Teria sido feliz? Nicolau não sabia como responder. Talvez não, admitiu, mas teria tentado ser um bom pai. É só isso que importa agora. Tem uma cirurgia experimental em São Paulo. É arriscada, mas... Nicolau me olha. Ele se aproximou mais da cama. Não me faça promessas que não vai conseguir cumprir. Do que está falando? Não me diga que tudo vai ficar bem. Não me diga que vamos ser uma família feliz. Não me diga que me ama, porque nós dois sabemos que não é verdade. Lúcia, só me diga uma coisa. Se eu não sair dessa, vai cuidar da Valentina? Vai sair dessa, me responde. Sim, vou cuidar dela como se fosse a coisa mais importante do mundo. Mesmo que isso signifique mudar sua vida completamente? Minha vida já mudou completamente. Lúcia sorriu fracamente. Está bem. Faça a cirurgia. Tem certeza? Tenho 6 anos de razões para ter certeza. Mamãe, vai morrer? Perguntou Valentina de repente, se aproximando da cama. Não sei, meu amor, mas vou lutar muito para ficar com você. E se não conseguir? Então o senhor Nicolau vai cuidar de você. Está bem? Valentina olhou para Nicolau com aqueles olhos sérios que já conhecia tão bem. O senhor vai mesmo me cuidar? Sim. Mesmo se eu for chata às vezes, especialmente se for chata às vezes. E vai me ler histórias antes de dormir? Todas que você quiser. E vai nas reuniões da escola? Em todas. E não vai embora mesmo tendo muito trabalho? Essa pergunta o atingiu forte. Nicolau percebeu que Valentina já tinha vivido abandono antes. Já vira adultos colocarem outras coisas acima dela. Não vou embora, te prometo. Valentina assentiu, satisfeita com a resposta. Está bem. Então minha mãe pode se operar. 3 horas depois, Nicolau organizara tudo. Transferência de ambulância aérea para São Paulo. Equipe médica especializada. Autorizações para a cirurgia experimental. Seu assistente cancelara todas as reuniões dos próximos dias.
Senhor Ferreira, a doutora Rios se aproximou, enquanto preparavam Lúcia para a transferência. Tem algo que deve saber. O quê? A menina me pediu para dar isto para o senhor. Entregou uma folha de papel dobrada. Nicolau abriu e leu. Querido papai, porque já sei que você é meu pai, mesmo não tendo me contado. Obrigada por ajudar minha mãe. Espero que ela não morra, mas se morrer não fique triste. Ela me disse que os papais às vezes chegam atrasados, mas isso não quer dizer que não sejam bons papais. Eu vou te ensinar a ser papai se você não souber como. Com amor, sua filha Valentina. PS. Pode me comprar um sorvete depois da operação? Nicolau teve que se sentar numa cadeira para não cair. Valentina apareceu ao lado dele. Já leu minha carta? Sim, filha. Está bem eu te chamar de papai? Está perfeito. E o sorvete? Todos os sorvetes que quiser. Pela primeira vez em dias, Valentina sorriu de verdade. Vamos salvar minha mãe, né, papai? Vamos tentar com todas as nossas forças. O avião os esperava no aeroporto. Nicolau tinha medo. Mas também algo que nunca sentira. A responsabilidade de ser pai. E pela primeira vez na vida, isso parecia mais importante que qualquer negócio. A cirurgia vai durar entre 8 e 12 horas, explicou o Dr. Jimenez no Hospital do Coração de São Paulo. É um procedimento muito delicado. Vamos implantar um dispositivo que vai ajudar o coração dela a bombear sangue enquanto esperamos um transplante. Nicolau assentiu, tentando processar toda a informação técnica. A seu lado, Valentina escutava atentamente, como se entendesse cada palavra. Quais as chances de funcionar? Perguntou Nicolau. 60%. Talvez 70%, se o corpo dela não rejeitar o dispositivo. E se rejeitar? Prefiro não falar disso na frente da menina. Valentina se posicionou na frente do doutor. Doutor, eu não sou boba. Sei que minha mãe pode morrer. Mas também sei que se não fizer nada, ela vai morrer com certeza. Então vamos fazer. O Dr. Jimenez olhou para Nicolau com surpresa. Sua filha é muito madura para a idade. Sim, é. Levaram Lúcia para o centro cirúrgico às 14h. Antes que a levassem, Valentina se aproximou da maca. Mamãe, se comporta com os doutores e luta bastante. Sempre luto bastante, meu amor. Eu sei, por isso você é a melhor mãe do mundo. Lúcia olhou para Nicolau por cima da cabeça de Valentina. Cuida dela. Claro. Não, Nicolau. Cuida dela de verdade. Não como cuidava dos seus negócios. Cuida dela como se fosse a única coisa que você tem. É a única coisa que tenho. As portas do centro cirúrgico se fecharam. Nicolau e Valentina ficaram sozinhos na sala de espera. O que fazemos agora, papai? Era a primeira vez que Valentina o chamava de papai diretamente, sem dúvidas. A palavra chegou direto no peito. Esperamos. Por muito tempo. Bastante tempo? Muito. Pode me contar como conheceu minha mãe? Nicolau se sentou numa das cadeiras desconfortáveis do hospital. Valentina se acomodou ao lado, se aconchegando no seu braço. Sua mãe chegou para trabalhar na minha empresa quando você tinha apenas alguns meses na barriga dela. Embora eu não soubesse. Era bonita? Muito bonita. Mas o que eu mais gostava era que era muito inteligente. Mais inteligente que eu em muitas coisas. Vocês se apaixonaram rápido? Acho que sim. Mas eu era muito bobo naquela época. Por quê? Porque achava que trabalhar muito era a coisa mais importante do mundo. Não entendia que existem coisas mais importantes. Como o quê? Como famílias. Como cuidar das pessoas que a gente ama. Valentina ficou calada por um momento. Você me ama? A pergunta o pegou despreparado. Nicolau olhou para aquela menina que aparecera na sua vida há apenas uma semana. Uma menina que era sua filha, que tinha seus olhos e sua determinação. Que vivera sozinha tentando salvar a mãe. Sim, te amo. Mesmo me conhecendo há pouco tempo, te conheço há toda a vida. Só não sabia. Isso é bonito, disse Valentina, e adormeceu no seu ombro. As horas passaram devagar. Nicolau não se mexeu para não acordar Valentina. De vez em quando uma enfermeira saía do centro cirúrgico. Ele a olhava com esperança, mas sempre era para casos de outros pacientes. Às 8 da noite, Valentina acordou.
Já saiu, minha mãe? Ainda não, filha. Estou com fome. Vamos jantar alguma coisa. Encontraram uma lanchonete no primeiro andar do hospital. Valentina pediu coxinhas e suco de laranja. Nicolau não tinha fome, mas pediu um café. Papai, posso perguntar uma coisa? O que quiser. Você queria ter filhos? Nunca tinha pensado nisso. Estava muito ocupado com o trabalho. E agora? Agora que te tenho, acho que perdi tempo todos esses anos. Você não perdeu tempo. Estava me esperando. A sabedoria daquela menina de 6 anos continuava surpreendendo-o. Sabe o que mais gosto em você? Perguntou. O quê? Que você fala exatamente o que pensa. Minha mãe diz que isso às vezes me mete em confusão. Às vezes, mas também faz as pessoas saberem quem você é de verdade. Voltaram para a sala de espera. Eram 10 da noite e não havia notícias do centro cirúrgico. Valentina adormeceu de novo. Desta vez deitada em 3 cadeiras, com a cabeça no colo de Nicolau. Às 11h30, o Dr. Gimenez saiu do centro cirúrgico. Tinha a máscara cirúrgica pendurada no pescoço. Parecia cansado, mas sorria. Nicolau acordou Valentina suavemente. Filha, o doutor saiu. Como está minha mãe? Perguntou Valentina antes de estar completamente acordada. A cirurgia foi bem sucedida, disse o Dr. Gimenez. O dispositivo está funcionando corretamente. O coração dela está respondendo bem. Isso significa que ela vai sarar? Perguntou Valentina. Significa que ela vai viver enquanto esperamos um coração para transplante. E isso nos dá tempo. Quanto tempo? Meses. Talvez mais de 1 ano, se tudo correr bem. Nicolau sentiu como se pudesse respirar pela primeira vez em dias. Valentina pulou e o abraçou. Conseguimos, papai. Salvamos minha mãe. Ainda falta muito caminho, filha, mas ela não vai morrer amanhã. Né? Não vai morrer amanhã. Quando podemos vê-la? Em algumas horas, quando acordar da anestesia, respondeu o doutor. Naquela noite, Nicolau e Valentina dormiram em poltronas do hospital. Ele a cobriu com seu paletó e ficou acordado olhando-a dormir. Pela primeira vez em anos, Nicolau Ferreira não pensou em trabalho, em negócios, em dinheiro. Só pensou naquela menina que era sua filha e na mulher que lutava para viver no andar de cima. E percebeu que encontrara o que procurara toda a vida sem saber: uma família. Não consigo caminhar 10 metros sem ficar sem ar. Lúcia estava sentada na beira da cama do hospital, tentando calçar os chinelos. Haviam-se passado 3 semanas desde a cirurgia. Embora o dispositivo no peito funcionasse corretamente, a recuperação era mais lenta que todos esperavam. Os médicos disseram que era normal, lembrou Nicolau da cadeira ao lado da janela. Seu corpo precisa de tempo para se adaptar. Meu corpo precisa de um coração que funcione, não de um aparelho metálico. Valentina entrou correndo no quarto com um saquinho de papel nas mãos. Mamãe, trouxe gelatinas da lanchonete. De morango, como você gosta. Obrigada, meu amor. Vem cá. Valentina subiu na cama com cuidado para não machucar os fios que saíam do peito da mãe. Já está se sentindo melhor? Um pouquinho melhor a cada dia. O fisioterapeuta disse que você tem que caminhar mais, disse Valentina com seriedade. Eu posso te acompanhar. Está bem. Mas primeiro deixa eu comer minha gelatina. Nicolau as observava da cadeira. Nessas 3 semanas reorganizara completamente sua vida. Colocara o irmão mais novo para cuidar da empresa temporariamente. Se mudara para um hotel perto do hospital. Toda manhã tomava café com Valentina na lanchonete. Levava-a para ver Lúcia. Depois a acompanhava na escola temporária que o hospital tinha para crianças com familiares internados. Papai, vem caminhar com a gente? Perguntou Valentina. Se sua mãe quiser. Lúcia o olhou. Nessas semanas tiveram muitas conversas, mas sempre sobre coisas práticas. Os remédios, os horários de fisioterapia, os trâmites do convênio. Nunca tinham conversado realmente sobre o que acontecera entre eles, ou sobre o que ia acontecer depois. Está bem, mas vamos devagar. Os 3 saíram do quarto. Lúcia caminhava muito devagar, se apoiando numa bengala. A cada poucos passos, tinha que parar para recuperar o fôlego. Valentina caminhava ao lado, contando sobre os novos amigos na escola do hospital. Sabe o que a professora me perguntou hoje?
disse Valentina. Se você e papai iam se casar quando você saísse do hospital... Lúcia parou de repente. E o que você disse? Disse que não sabia, mas que tomara que sim, porque assim podíamos morar todos juntos numa casa grande. Nicolau sentiu um nó no estômago. Haviam evitado esse assunto cuidadosamente durante as últimas semanas. Valentina, as coisas nem sempre são tão fáceis, disse Lúcia. Por que não? Porque os adultos às vezes têm problemas complicados. Como o quê? Lúcia olhou para Nicolau pedindo ajuda, mas ele também não sabia o que dizer. Como às vezes duas pessoas se gostam, mas não podem morar juntas, explicou Lúcia finalmente. Vocês se gostam? Valentina, é uma pergunta fácil, mamãe. Sim ou não? Lúcia se sentou num banco do jardim do hospital. Nicolau se sentou do outro lado, com Valentina entre os dois. Seu pai e eu nos gostamos muito há anos, disse Lúcia, mas as coisas se complicaram. Porque ele não sabia que eu existia? Exato. Mas agora já sabe. E está cuidando da gente. Vem todos os dias. Me compra sorvete, te lê histórias quando você não pode fazer. Sim, está fazendo tudo isso. Então qual é o problema? Nicolau decidiu falar. O problema, minha filha, é que às vezes as pessoas precisam de tempo para consertar as coisas que se quebraram. Como quando quebrou minha boneca favorita e a vovó teve que costurar. Algo assim. Mas depois que costurou, ficou igualzinha de antes. Às vezes sim, às vezes não. Valentina ficou pensando, vocês se gostam agora? A pergunta flutuou no ar por um momento longo. Nicolau olhou para Lúcia. Ela tinha os olhos fixos no chão. Começou Nicolau, mas Lúcia o interrompeu. Valentina, pode ir comprar uma garrafa de água naquela máquina ali? Para que possamos conversar sobre coisas de adulto? Exato. Está bem, mas não briguem, hein? Quando Valentina se afastou, Lúcia se virou para Nicolau. Não dê esperanças a ela que não vai conseguir cumprir. Do que está falando? Que ela já te vê como o pai perfeito que vai consertar tudo, mas quando eu sair daqui, quando as coisas se normalizarem, você vai voltar para a sua vida real. Esta é minha vida real. Não, Nicolau. Sua vida real é sua empresa, suas reuniões, suas viagens de negócio. Isto é só uma pausa. Por que pensa isso? Porque te conheço. Porque sei como você é quando não tem crise para resolver. As pessoas podem mudar. Algumas pessoas sim. Outras só fingem que mudaram até as coisas ficarem difíceis. Nicolau se aproximou mais dela no banco. O que preciso fazer para você acreditar em mim? Não sei se tem algo que possa fazer. Lúcia, Não me diga que me ama. Não me diga que tudo vai ser diferente. Só fica. Se realmente quer mudar, só fica. Como assim? Fica quando for chato. Quando for difícil. Quando Valentina fizer birra e eu estiver de mau humor. Quando a vida for normal e complicada. E se eu ficar? Então talvez tenhamos uma chance. Valentina voltou correndo com a garrafa de água. Já terminaram de conversar sobre coisas de adulto? Sim, filha, disse Nicolau. E vão se casar? Primeiro sua mãe tem que sarar completamente. E depois vamos ver o que acontece. Valentina suspirou dramaticamente. Adultos fazem tudo muito complicado. Naquela tarde, enquanto Valentina fazia dever no quarto do hospital, Nicolau ficou pensando nas palavras de Lúcia. Ela estava certa. Era fácil ser o herói durante uma crise. O difícil era ser um bom pai e bom companheiro na vida cotidiana. Mas pela primeira vez na vida, Nicolau queria tentar. Queria provar que conseguia ficar. Papai, por que tem uma caixa de cereal de dinossauros no seu carrinho? Você odeia cereais doces. Nicolau olhou para baixo. Realmente havia uma caixa de cereal com formas de dinossauros no carrinho do supermercado, junto com iogurtes de morango, biscoitos com gotas de chocolate e suco de maçã. Porque agora moro com uma menina de 6 anos que acha que cereais normais têm gosto de papelão. Haviam-se passado 2 meses desde que Lúcia saíra do hospital. Nicolau comprara uma casa numa região tranquila. 3 quartos e um jardim pequeno. Oficialmente, Lúcia e Valentina moravam ali como inquilinas temporárias, enquanto ela se recuperava completamente. Mas a realidade era que se tornaram uma família estranha e funcional.
Já aprendeu a fazer tranças? Perguntou Valentina, enquanto caminhavam pelo corredor de doces. Mais ou menos. Ontem ficou torta, mas sua mãe disse que estou melhorando. É verdade. Semana passada parecia que você tinha brigado com um liquidificador. Nicolau sorriu. Os primeiros dias foram um desastre. Tentara contratar uma babá para ajudar. Mas Valentina chorara tanto que teve que dispensá-la. Quero que você me cuide, havia dito. Pais de verdade não contratam outras pessoas para fazer coisas de pai. Então Nicolau aprendera a fazer café da manhã, que não fosse só café e torrada. A revisar lição de matemática do primeiro ano. A ler histórias com vozes diferentes para cada personagem. A fazer tranças, embora ainda saíssem meio estranhas. Podemos comprar sorvete? Perguntou Valentina. Acabamos de tomar café da manhã. O sorvete é para depois do almoço, é planejamento estratégico. Onde aprendeu essa frase? De você. Disse ontem no telefone. Nicolau percebeu que Valentina absorvia tudo o que ele dizia e fazia. Era uma responsabilidade que às vezes o assustava. Está bem, mas só 1 litro. Podemos comprar de 2 sabores? Pode. E biscoitos para acompanhar? Valentina. E frutas também para ser saudável? Você é uma negociadora muito boa. Aprendi com o melhor. Quando chegaram em casa, Lúcia estava no jardim regando as plantas que compraram na semana anterior. Parecia melhor a cada dia, mais forte. A cor voltara para as bochechas. Já conseguia caminhar distâncias longas sem se cansar tanto. Como foi o mercado? Perguntou. Papai me deixou comprar cereal de dinossauros, gritou Valentina, correndo para a cozinha com as sacolas. Cereal de dinossauros? Lúcia arqueou uma sobrancelha. Não consegui dizer não. Ela me fez uma apresentação completa sobre a importância nutricional dos dinossauros no café da manhã. Ela está te manipulando. Eu sei. E funciona. Lúcia sorriu. Era um sorriso real. Não dos que estava fingindo nos primeiros dias depois de sair do hospital. Sabe o que é esquisito? Disse ela. O quê? Que você parece confortável fazendo isso. Fazendo o quê? Sendo pai. Sendo normal. Nicolau se sentou numa das cadeiras do jardim. Não me sinto normal. Me sinto como se estivesse atuando numa peça de teatro. A qualquer momento, alguém vai perceber que não sei meu papel. Mas está indo bem. Acha? Valentina te adora, e isso não dá para fingir. E você, o que acha? A pergunta saiu antes que pudesse se controlar. Lúcia ficou calada por um momento, se concentrando numa planta que não precisava de mais água. Acho que você é diferente de como era antes. Diferente como? Mais presente. Antes, quando conversava com alguém, sempre parecia estar pensando em outra coisa. Agora você realmente escuta. Tive boas professoras. Professoras? Você e Valentina me ensinaram que existem coisas mais importantes que trabalho. Lúcia largou a mangueira no chão e se sentou na cadeira ao lado dele. Nicolau, preciso te dizer uma coisa. O quê? Tenho medo. De quê? De me acostumar com isso. De acreditar que pode durar. De Valentina se acostumar tanto com você, que se for embora, quebre o coração dela. Não vou embora. É o que diz agora. Mas faz 2 meses que não vai ao escritório mais que algumas horas. Não sente falta da sua vida de antes? Nicolau pensou honestamente. Sinto falta de algumas coisas. Sinto falta da sensação de fechar um negócio importante. Sinto falta de viajar. Sinto falta de ter controle sobre meu horário. Viu? Já está pensando em voltar. Não terminei. O quê? Também percebi que todas essas coisas que sinto falta são só emoções temporárias. Fechar um negócio é bom por alguns dias. Depois você precisa fechar outro. Viajar é divertido, mas você sempre volta para um apartamento vazio. E ter controle sobre seu tempo não serve de nada se não tem ninguém para dividir o tempo. Lúcia o olhou sem dizer nada. Isto, continuou Nicolau apontando para a casa onde Valentina cantava enquanto guardava as compras. Isto é bom todos os dias. Diferente a cada dia, mas sempre bom. Mesmo quando Valentina fez birra esta manhã, porque não queria calçar os sapatos que você comprou, especialmente por isso.
mesmo eu estando de mau humor metade do tempo, porque ainda dói o peito e me canso rápido, especialmente por isso também. E mesmo tendo que comer cereal de dinossauros porque minha filha te convenceu que era uma boa ideia? Ok, talvez não especialmente por isso, mas sim. Lúcia riu. Uma risada real, das que Nicolau lembrava de quando trabalhava no escritório. Sabe o que mais gosto em você agora? Disse. O quê? Que não tem medo de falar bobagem. Sempre falei bobagem. Só que antes achava que era muito inteligente. Papai, mamãe. Valentina saiu correndo da casa. Podemos fazer biscoitos? Vi uma receita na TV que parece fácil. Você sabe fazer biscoitos? Perguntou Lúcia para Nicolau. Não faço ideia, mas acho que vamos aprender. Vamos fazer uma bagunça? Provavelmente. E não te incomoda? Nada. E pela primeira vez desde que começaram a morar juntos, Lúcia se aproximou e deu um beijo na bochecha dele. Está bem, sussurrou no ouvido. Talvez você tenha uma chance mesmo. E se o coração novo não durar muito? A pergunta de Valentina flutuou no ar da tarde de domingo. Os três estavam no parque, sentados num banco sob a sombra de uma árvore grande. Lúcia acabara de voltar da consulta médica mensal. Trouxera boas notícias. O dispositivo continuava funcionando perfeitamente. Estava respondendo bem ao tratamento. Por que pergunta isso, meu amor? Disse Lúcia, acomodando Valentina entre ela e Nicolau no banco. Porque Sofia da minha turma disse que máquinas quebram, e eu não quero que você quebre. Nicolau olhou para Lúcia por cima da cabeça de Valentina. Nos últimos 6 meses, tiveram essa conversa várias vezes, mas sempre entre eles, nunca na frente de Valentina. Olha, minha filha, disse Lúcia, segurando as mãozinhas da filha. É verdade que o aparelho que tenho no peito não vai durar para sempre. E é verdade que ainda estou esperando um coração novo. Mas isso não significa que vou morrer. O que significa? Significa que meu tempo é diferente do de outras pessoas. Mas isso não é necessariamente ruim. Como não é ruim? Porque quando você sabe que seu tempo pode ser limitado, cada dia fica mais importante. Cada café da manhã, cada história antes de dormir, cada tarde no parque como esta. Valentina franziu a testa, pensando. Como quando você tem só um pedaço de chocolate e saboreia mais devagar. Exatamente. E se nunca aparecer um coração novo? Lúcia respirou fundo. Ensaiara essa resposta muitas vezes na cabeça, mas nunca precisara dizer em voz alta. Então vamos viver como se cada dia fosse o mais importante do mundo. Todos os dias? Todos os dias. Para sempre. Para todo o tempo que tivermos. Nicolau pôs o braço ao redor dos ombros de Lúcia. Nesses meses aprendera a não fazer promessas que não podia cumprir. Aprendera que ser pai significava às vezes não ter respostas, mas estar ali mesmo assim. Sabe o que penso? Disse Valentina de repente. O que pensa? Que talvez o coração novo não chegue nunca. Mas também penso que não importa, porque já temos tudo o que precisamos. Como assim? Que eu tenho minha mãe, e agora também tenho meu pai, e vocês têm um ao outro, e moramos numa casa bonita com jardim, e comemos cereal de dinossauros no café da manhã, e papai já aprendeu a fazer tranças que não ficam tão feias. Ei! Protestou Nicolau. Já quase saem perfeitas. Quase, concordou Valentina com um sorriso. O ponto é que somos felizes agora, e se amanhã aparecer o coração novo, vamos continuar felizes. E se não aparecer, também vamos continuar felizes. Lúcia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sua filha de 7 anos conseguira entender algo que ela levara meses para aceitar. Quando ficou tão sábia? Perguntou. Quando entendi que finais felizes não são sobre tudo sair perfeito, são sobre estar juntos enquanto as coisas acontecem. Nicolau se inclinou para ver melhor Valentina. Onde aprendeu isso? De vocês. Mamãe me ensinou a ser corajosa quando as coisas estão difíceis. E você me ensinou que às vezes os pais chegam atrasados, mas quando chegam de verdade, ficam. E você? O que ensinou para nós? Perguntou Lúcia. Valentina pensou por um momento. Ensinei que amor não é sobre quanto tempo você tem com alguém.
É sobre o quão importante você faz a pessoa se sentir a cada momento que estão juntos. Os três ficaram em silêncio por um tempo, vendo outras famílias passarem no parque. Crianças correndo, pais empurrando balanços, avós dando comida para os patos no lago. Sabem o que quero fazer amanhã? Disse Valentina de repente. O quê? Perguntaram Nicolau e Lúcia ao mesmo tempo. Quero que tomemos café da manhã cereal de dinossauros os três juntos, e depois quero que papai me leve na escola, mas caminhando devagar para não termos pressa. E de tarde quero que façamos biscoitos de novo, mas dos que saem direito. E de noite quero que me leiam a história da princesa que salvou o dragão. Só isso? Perguntou Nicolau. Não. Também quero que nos abracemos muito, porque abraços fazem o tempo parecer mais longo. Lúcia segurou a mão de Nicolau por cima da cabeça de Valentina. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, como se estivessem praticando esse gesto há anos. Sabe, Valentina, disse Lúcia, acho que já encontramos nosso final feliz. Mesmo meu coração sendo emprestado, especialmente porque seu coração é emprestado, porque isso nos lembra todos os dias que temos que cuidar bem deste tempo que estamos juntos. O sol começava a se pôr atrás das árvores do parque. Outras famílias começavam a recolher as coisas para ir para casa, mas Nicolau, Lúcia e Valentina ficaram ali mais um pouco, sem pressa, saboreando aquele momento como se fosse chocolate. Prontos para ir para casa? Perguntou finalmente Nicolau. Prontos, disseram Lúcia e Valentina ao mesmo tempo. E enquanto caminhavam para o carro, Valentina entre os dois, segurando suas mãos, Nicolau percebeu algo. Passara toda a vida procurando sucesso, perseguindo objetivos, tentando chegar a algum lugar importante. Mas acontece que o lugar mais importante do mundo era exatamente ali, caminhando devagar para casa com sua família, sem pressa de chegar a lugar nenhum, além do lugar onde pudessem estar juntos. Pela primeira vez na vida, Nicolau Ferreira encontrara algo que durava para sempre, mesmo que para sempre fosse apenas um dia de cada vez. E isso era mais que suficiente. Era tudo. Epílogo. 2 anos depois. Papai, chegou uma carta do hospital. Valentina correu pela casa segurando um envelope oficial. Nicolau estava na cozinha preparando o café da manhã. Panquecas com formato de dinossauros, sua especialidade mais recente. Lúcia desceu as escadas devagar. 2 anos com o dispositivo cardíaco a haviam fortalecido consideravelmente. Trabalhava meio período numa ONG que ajudava famílias em situação similar à que viveram. Nicolau voltara gradualmente ao trabalho, mas agora como consultor. 3 dias por semana, sempre em casa antes das 6. O que diz? Perguntou Lúcia, se sentando à mesa. Nicolau abriu o envelope com mãos trêmulas. Leu em silêncio primeiro. Depois olhou para sua família, porque era isso que eram agora oficialmente desde o casamento no jardim de casa há 6 meses. Apareceu um coração compatível, disse finalmente. Silêncio na cozinha. Isso é bom, né? Perguntou Valentina, agora com 8 anos e ainda fazendo as perguntas certas. Sim, meu amor, é muito bom. Mas você está bem com o aparelho, disse Nicolau para Lúcia. Não precisamos... Nicolau. Lúcia segurou sua mão. 2 anos emprestados foram um presente. Mas se posso ter mais tempo com vocês, então fazemos a cirurgia, completou ele. Todos juntos? Perguntou Valentina. Todos juntos, responderam os pais. E naquela manhã, comendo panquecas de dinossauro e planejando mais uma cirurgia, eles entenderam que encontrar uma família não tinha a ver com o tempo que tinham garantido. Tinha a ver com tornar cada momento garantido e inesquecível. Te tocou o coração a história de Nicolau, Lúcia e Valentina? Esta linda narrativa sobre segundas chances, amor verdadeiro e a importância da família nos lembra que nunca é tarde para mudar nossas prioridades e encontrar o que realmente importa na vida. Se esta história te emocionou tanto quanto a nós, não esqueça de dar like neste vídeo e compartilhar com essas pessoas especiais que precisam lembrar que o amor chega quando menos esperamos, mas sempre há tempo de transformar nossas vidas. Se gostou desta história emocionante e quer continuar descobrindo mais relatos que chegam direto no coração,
Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Toda semana, compartilhamos histórias que celebram a esperança, o amor e a força do coração humano. E agora, queremos te conhecer melhor. Conta nos comentários de que cidade está nos assistindo. Adoramos saber que nossas histórias viajam por todo o Brasil, unindo corações sem importar fronteiras. Seu país pode ser o próximo a aparecer na nossa lista de seguidores internacionais.